Grupo de estudos Piketty do Piketty, discutindo hoje o capítulo 12 do Capital no século XXI, a desigualdade mundial da riqueza no século XXI. E vamos falar também sobre o plebiscito na Grécia e a vitória do não. Bom, nesse capítulo 12, Piketty vai tratar da maneira como se dá a aceleração da geração de riqueza e de rendimentos do capital. Ele vai mensurar isso a partir da proliferação das grandes fortunas que se pode observar na virada do século XX para o século XXI. Ao contrário do que diz a teoria econômica, via de regra, ela parte do pressuposto de que a velocidade de aceleração da acumulação de capital é igual para todos os empresários, independente de se eles são pequenos, médios ou grandes empreendedores. O Piketty vai mostrar que, na verdade, existe uma imensa vantagem no processo de acumulação para aqueles detentores de um volume mais expressivo de capital, exatamente porque são aquelas pessoas que têm mais chance de correr risco e têm mais chance de diversificar os seus investimentos e contratar profissionais especializados para fazer a gestão das suas riquezas. Que é o fato de que em 1987, quando a gente olha para o ranking da Forbes, que computa todos os bilionários do mundo, a gente vai encontrar uma lista de 140 bilionários. Todos eles, no total, sendo detentores de cerca de 300 bilhões de dólares. Quando a gente compara esse ranking e olha para 2013, o que acontece é um aumento imenso nesse número. Então a gente passa em 2013 para 1.400 bilionários existentes no mundo, e esses 1.400 bilionários detêm mais ou menos 5,4 trilhões de dólares em riqueza. A gente apreende do Piketty o seguinte: a distribuição só é feita através da regulação do mercado, pelo Estado. Sim, essa é a hipótese que está tentando trazer. O Estado precisa, sem controlar o mercado, ele precisa aparar as arestas para que esse rendimento do capital não seja excessivamente maior do que o crescimento das taxas de avanço dos PIBs. Por quê? Pela internacionalização do capital, isso é uma pergunta. Segundo o Piketty, pelo capital ser internacional, então a alta lucratividade dele independe de um estado ou outro estar indo bem economicamente ou não. Ele cresce mesmo na diversidade econômica dos estados. Cresce porque, com esse cenário de livre circulação de capitais, esse volume de recursos pode migrar de um lugar para outro à luz do que ele avaliar que é mais adequado para os seus rendimentos. E aí, não tem um compromisso com o território onde ele entra e sai, tem um compromisso com os rendimentos que ele vai oferir quando passa por esses países. Você falou que as cidades hoje são o centro das manifestações, que elas têm o capital, quando ele migra para o capital de serviços, essa circulação toda sai das fábricas, né, do chão de fábrica para as manifestações nas ruas. Eu sou muito entusiasta dessas coisas de como a cidade incorpora a coisa da manifestação. Você teve, né, Praça Taksim na Turquia, Tahrir no Cairo do Egito. Aqui a gente tem Roosevelt e Paulista também, sempre como polarizadores. Essa semana, com a questão da Grécia, eu vi nas capas do jornal que a Praça Sintagma em Atenas lotada, todo mundo comemorando. A gente fica com essa dúvida acompanhando as movimentações todas para entender o quanto que o não foi vitorioso do ponto de vista popular, mas o quanto que isso, o que vai ter que ser feito agora como lição de casa. Primeiro tem uma questão que é mais geral do problema relacionado ao próprio euro. Né? Quer dizer, quando você estabelece uma moeda única para países diversos, você tem uma mesma taxa de juros e uma taxa de câmbio para tentar gerir realidades completamente diferentes. E isso foi um dos motivos que fez com que a Grécia passasse a ter maiores dificuldades, sobretudo no período depois da crise, porque as taxas de juros e as taxas de câmbio do euro não favoreciam o desenvolvimento da economia grega. Além disso, naquele cenário você tinha um senso comum internacional estabelecido que legitimava a realização de gastos públicos para poder salvar as economias do período de crise em que elas estavam. Né?
Então, o caso da Grécia é um caso clássico para a gente entender essa relação entre capital e democracia. Porque nos momentos de bonança, nos momentos de sucesso no ciclo econômico, o capital demanda que o Estado não apareça, né? Que ele poupe recursos, que ele se preserve, que ele saneie as suas contas. E faz isso exatamente porque no momento de crise, no momento de queda do ciclo econômico, esse capital quer que esse Estado tenha recursos poupados para ele poder imprimir moeda, fazer pacote para salvamento de banco e assim por diante. Curioso é que a situação foi tão severa que um projeto de esquerda radical é que venceu as eleições a partir da organização do Syriza, e a proposta do Syriza desde o começo era submeter os interesses do capital financeiro às urnas. A situação que já era severa ia ser piorada por um pacote de aperto fiscal maior. Então acho que nada mais legítimo do que perguntar para a população se ela topa. E a população não topou. A população disse que não. Disse que quer a renegociação desses termos do acordo com o capital financeiro internacional, e isso traz um desafio para a Grécia muito grande a partir de agora. Mas acho que a altivez do Tsipras e do Syriza foi tirar a discussão da arena econômica e jogar para a arena política. Porque aí mudou os termos do debate. Mudou os termos do debate, explicitando a contradição do capital financeiro internacional, que defende a liberdade para sua própria circulação, mas não dá a mesma legitimidade ou não considera com a mesma ênfase a liberdade das urnas. Então, a sinalização, o discurso do Tsipras já foi um discurso de tentar unificar a população grega, porque né, o não venceu por 60%, os efeitos negativos são para todos, então o Tsipras já fez um discurso unificador para tentar coesionar a população grega ou criar uma compreensão maior das dificuldades que virão daqui para frente, e fez como sinalização política a troca do ministro da Fazenda, a troca do ministro das Finanças. Então ele colocou um negociador mais moderado no lugar do Varoufakis, e isso já é uma sinalização de disposição da Grécia ao diálogo. Aí acho que é bom voltar para o Piketty, porque dizer, quem disse que dívida é um problema? De onde saiu isso? Essa compreensão comum de que a dívida nacional dos países é um problema. Um Estado não é uma casa. A natureza da gestão econômica da casa é a natureza da lógica da poupança. Poupar para poder gastar, para poder dar conta de você pagar as coisas que você tem. Mas quem disse que eu tenho que olhar para as contas públicas com essa mesma lógica? O papel do Estado é aquecer e planejar a economia. Então, o que antecede é o gasto. O mais importante é que o Estado gaste. Estranho é o Estado que poupa dinheiro, porque se ele está confiscando dinheiro da população por meio de impostos, nada mais correto e justo do que ele devolver e fazer esse gasto. A fala final é uma mensagem para o governo brasileiro e para o PT se mirar naquele partido de Atenas.